Então, cumprimento todos os senhores reitores, reitoras, espero que haja reitoras na sala, e estão a dizer que sim, presidentes de instituições de ensino superior e presidentas, estou aqui a ver uma, e todos os participantes em geral. Queria-vos dizer que é para mim uma honra participar em tão importante iniciativa, em boa hora concebida e organizada, e um grande cumprimento e felicitações para as senhoras e os senhores membros da comissão organizadora deste fórum. Parabéns, Luísa, e parabéns aos outros organizadores. Cumprimento também os ilustres participantes neste painel, que será dedicado aos desafios da gestão institucional e pedagógica das instituições de ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa. Eu passo de imediato à apresentação do painel e a seguir tentarei colocar algumas questões. Gostava de dizer ainda que este painel terá duas etapas. Na primeira etapa vamos ouvir duas intervenções, depois haverá um intervalo e seguidamente haverá mais duas intervenções, seguidas de debate. E o debate é muito importante e por isso eu digo, como na televisão, não se vão embora, fiquem onde estão, porque o debate espero que seja mais importante. Eu passo então a apresentar os participantes neste painel e começava pelo professor Adriano Moreira. Deram-me aqui uma tarefa muito difícil e ontem, perante a dificuldade que se me colocava, eu decidi selecionar só alguns elementos, organizando-os em categorias que me pareceram mais pertinentes para este painel. E digo-vos que a internet é um precioso ajudante para quem tem uma tarefa de moderação no dia seguinte e, sobretudo, apresentar tão ilustres conferencistas. E eu peço desculpa se não der o devido valor ou se não vos apresentar como gostariam. Mas eu garanto-vos que a minha apresentação ficará muito aquém do que estas ilustres personagens mereciam. Então, passando ao Sr. Professor Adriano Moreira, é licenciado e doutorado em Direito, professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa e possuidor de uma carreira académica e política notável, tendo sido, entre muitas outras funções que desempenhou, deputado, vice-presidente da Assembleia da República, delegado à ONU. No plano académico, tem exercido funções docentes em prestigiadas instituições, geralmente ensinando relações internacionais. Foi presidente da Academia das Ciências de Lisboa. Recebeu numerosas distinções em Portugal e no estrangeiro e tem uma vastíssima obra publicada, designadamente sobre relações internacionais e política. Uma faceta interessante da sua carreira, que penso que é interessante para este debate de hoje, foi presidente do CNAVES, instituição pioneira que teve a seu cargo a avaliação do ensino superior em Portugal. É atual presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa e faz parte da primeira geração de presidentes deste órgão, órgão de gestão das instituições de ensino superior em Portugal, que integra membros externos às instituições. Permitam-me a ousadia de dar aqui um testemunho pessoal do conhecimento que tenho da intervenção permanentemente atenta a novos desafios e novos problemas da educação que o Sr. Professor Adriano Moreira tem trazido ao Conselho Nacional de Educação, de que é membro. Ficaria por aqui, mas muito mais haveria a dizer. Sobretudo a sua disponibilidade e o modo como olha as coisas novas e a crítica. A mim, pessoalmente, tem-me ajudado muito, passo esta confissão, no Conselho. O professor Marcos Mazeto, graduado em Filosofia, com mestrado e doutoramento em Psicologia Educacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor em Didática na Universidade de São Paulo e professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente é professor titular da PUC,
no programa de pós-graduação, educação e currículo e professor associado aposentado da USP. É especialista em formação pedagógica de docentes do ensino superior, uma área pioneira e da maior importância, julgo, para os participantes portugueses. Nos interessará muito conhecer a sua obra. A obra sobre a matéria, portanto, pedagogia no ensino superior, formação de professores do ensino superior. Desenvolve trabalhos de investigação sobre formação de professores, integrando a perspectiva interdisciplinar e o domínio das tecnologias de comunicação e informação, desenvolvimento da informática e da telemática, como apoio às atividades presenciais em cursos do ensino superior, visando melhorar a qualidade do ensino de graduação e alterar a prática docente na universidade. E tem-se ainda dedicado a paradigmas curriculares inovadores. Uma área, toda uma, digamos que, uma dedicação muito interessante para nós portugueses, e para mim, sobretudo, que também sou de pedagogia. Mas não do ensino superior. O Sr. Professor Fernando Seabra Santos, doutorado em Engenharia Hidráulica, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, colaborou como professor em várias instituições francesas, por exemplo, Université Scientifique et Médicale de Grenoble, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Instituto Nacional Polytechnique de Grenoble. Foi eleito reitor 2 vezes, reconduzido em 2007. Foi também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e toda a gente se lembra da sua ação importante como reitor e como presidente do grupo. E tem tido numerosas distinções, entre as quais o doutoramento honoris causa pela Universidade do Maranhão, pelo seu papel na aproximação entre as universidades portuguesas e universidades brasileiras. Aqui está, digamos, um elemento que interessa muito também a esta Assembleia. Presentemente está em Brasília, por uns tempos. Presentemente está em Lisboa, tem razão, mas veio de Brasília. Obrigada pela correção. Foi também membro do Conselho Nacional de Educação. O professor Lei Yong-Yok licenciou-se em inglês, tem uma formação em português, grande militante da língua portuguesa, tem um doutoramento em História Moderna da China, é professor da língua portuguesa, foi professor da língua portuguesa na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, desempenhou funções na Direção de Serviços de Educação e Juventude do Governo de Macau e trabalhou também na área de jornalismo. Foi subdiretor da Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau e é também professor coordenador honorário de várias instituições, entre as quais Leiria, a Universidade de Londres. Desde 1999 é presidente do Instituto Politécnico de Macau e creio que é sobre esta parte do seu currículo que nos falará, tendo contribuído para a qualidade reconhecida e afirmação deste instituto. O Instituto Politécnico de Macau tem-se dedicado a atividades de desenvolvimento educacional, cultural e social. Tem ainda uma carreira também dedicada à política e ao aconselhamento político, pertencendo a vários conselhos, e obteve numerosas distinções e tem também, como todos os membros aqui presentes, uma obra significativa e vasta publicada. Eu queria agora dizer algumas palavras de introdução e espero que não esmaçar muito. Palavras que me foram suscitadas pelos resumos das intervenções a que assistiremos. E a primeira palavra diz respeito à língua, à nossa língua, que constitui um poderoso meio de construção e reforço da identidade. A língua portuguesa que nos une todos, e é com emoção que estamos todos aqui, julgo eu, constitui um espaço cultural de grande valor e diversidade, podendo ser indiscutivelmente um elemento de afirmação dos países e regiões que a falam. Os países e regiões de língua portuguesa constituem uma área em grande expansão económica, podendo a língua ser também
um instrumento de importância estratégica essencial. No fundo, coloca-se aqui a questão que papel é que as nossas instituições podem ter ao nível da divulgação e da promoção da língua portuguesa. É um privilégio termos em comum a nossa língua, mas é também uma responsabilidade. Privilégio e responsabilidade. Daí a importância de iniciativas como a deste fórum, que espero que marque um processo, e vai marcar com certeza, que reúne tão ilustre conjunto de participantes de regiões tão longínquas e diferentes. Responsabilidade, mas também responsabilidade para os países e para as instituições e para as pessoas que se dedicam à educação. Dos primeiros anos da escolaridade ao ensino superior, nunca serão em demasia os cuidados que tenhamos com a aprendizagem da língua. Neste painel sobre gestão institucional e pedagógica, a língua portuguesa vai estar presente na intervenção do Sr. Professor Adriano Moreira, com a sabedoria e a arte que lhe conhecemos, e o Sr. Professor Lei Yong-Yok, como docente e estudioso da língua portuguesa, falar-nos-á também sobre o português em Macau. Gostei muito de ver a lista das suas obras, e há uma que me deixou especial curiosidade, que se chama Erros Comuns dos Chineses na Aprendizagem da Língua Portuguesa. Eu julgo que o estudo e o conhecimento do erro constitui um modo de melhorar as práticas de aprendizagem. Fiquei com muita curiosidade. Portanto, uma questão que se coloca aqui é como podem as instituições, as nossas instituições, promover a afirmação da língua portuguesa e exercer essa enorme responsabilidade. Nunca houve tantos alunos no mundo a frequentar o ensino superior. E a sua democratização colocam hoje novos problemas com que os sistemas de educação se veem confrontados, designadamente a necessidade de garantir o equilíbrio entre equidade e qualidade. Fala-se muitas vezes de qualidade, eu penso que temos que falar muitas vezes também de equidade. A vontade de garantir percursos escolares mais equitativos apela a vários vetores. Eu diria a um maior conhecimento dos processos de seleção a montante. Em muitos casos, a escola básica e secundária acrescenta desigualdades às desigualdades sociais. E, portanto, nós, no ensino superior, já temos uma população muito selecionada, muito, digamos, em que a equidade não existiu muito. Portanto, é uma questão interessante a debater. Nós, em Portugal, temos já taxas de frequência ao nível dos 20 anos muito interessantes e tivemos um grande aumento, mas temos alguns estrangulamentos no ensino básico e secundário. Um outro vetor, e é uma recomendação da União Europeia, é a abertura de percursos de transição do ensino profissional secundário para o superior. É preciso que o superior também admita e arranje estratégias para acolher estes alunos. E também a alocação de meios e apoios sociais aos alunos visando a equidade, portanto, as questões da ação social escolar. Como promover a equidade sem abdicar da qualidade num mundo que é cada vez mais competitivo. E nós ouvimos hoje os dois reitores dizerem que não abdicam da qualidade, e ainda bem, penso que não podemos, mas é preciso jogar com este outro vetor. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável dos países requer mais e mais conhecimento, sendo o contributo do ensino superior indispensável. E lembro aqui as palavras do reitor da Universidade de Coimbra há bocado. Como garantir também o equilíbrio entre estas diferentes missões das instituições de ensino superior, formação de profissionais e de cidadãos. Não nos podemos esquecer que as nossas instituições também têm que formar cidadãos, a investigação científica, a prestação de serviços à sociedade. Será muito interessante ouvir o professor Mazete falar-nos de uma ação articuladora de pessoas, meios e processos que abranja campos mais amplos e complexos do que a dimensão económica ou financeira e técnica ou burocrática. Gostei muito deste anúncio que fez para a sua intervenção aqui. Numa perspectiva de racionalização temos também muitos problemas, já foram aqui evocados vários. Portanto, racionalização, mas também criação de excelência, desenvolvem-se novos diálogos e associações entre instituições e com processos de internacionalização, e aguardo também com muito interesse a intervenção do professor Seabra Santos,
reconfiguram-se as redes e, no fundo, colocam-se aqui também questões importantes, como gerir estes processos. Ouvimos dizer que a dimensão não é o mais relevante, mas a massa crítica é. Como é que podemos criar massa crítica e gerir estes processos? A sociedade de conhecimento torna-se, outra questão, na sociedade do conhecimento torna-se necessário aumentar os níveis de qualificação da população adulta, o que requer a abertura do ensino superior a novos públicos. Também hoje falou-se, e isto é uma questão muito importante. Eu penso que, na maioria dos nossos países, há uma dívida para com as populações adultas que ou saíram da escola antes do tempo ou não tiveram acesso à escola. Eu penso que esta dívida... Eu ouvi pela primeira vez o Ministro da Educação do Brasil falar nesta dívida. Nós muitas vezes não pensamos que, se calhar, as pessoas também tinham direito a ter feito o ensino superior. Portanto, esta dívida obriga-nos a pensar como é que nós podemos acolher adultos, podemos acolher de maneira a que eles sejam capazes de aprender sem abdicar da qualidade. Esta é uma questão que a mim preocupa e preocupa o Conselho Nacional de Educação e Portugal, porque tem, de facto, se nós virmos... E eu fiquei preocupada porque ouvi hoje o reitor de Lisboa dizer que não se conseguia atingir a meta europeia. Eu espero que até lá se resolvam alguns dos problemas financeiros que o nosso país tem. Mas eu penso que esta é uma questão geral. Esta questão da dívida para com os adultos, para com as populações ativas, e é uma questão muito importante também para o desenvolvimento económico. Como têm respondido as instituições a estes desafios em termos de governança? Em que medida são pertinentes os processos de abertura à sociedade com a integração de órgãos do governo, em órgãos de governo das instituições, de membros vindos do mundo cultural e económico? E, finalmente, para acabar mesmo, um outro tema do nosso painel que diz respeito aos desafios da gestão pedagógica. Há uns anos, esta problemática não faria parte, de certeza, de uma reflexão a este nível, porque se considerava que a pedagogia não se aplicava ao universo do ensino superior, ou por outra aplicava-se, mas era automático. Os professores do ensino superior nasciam sabendo já toda a pedagogia. Havia, portanto, a tendência de pensar o ensino superior resumido a conteúdos e ignorando os métodos. Na Europa, o processo de Bolonha abriu portas a uma reflexão sobre a organização das aprendizagens no ensino superior. Mal ou bem, o caminho vai-se fazendo. Hoje há uma maior preocupação com estas questões. Quais os desafios que se colocam à gestão pedagógica? Eu sei que o tema da intervenção do Sr. Professor Mazeto é outro, não é a pedagogia no ensino superior, nem a formação de professores, mas eu acho que ficará aqui um desafio. Eu não resistirei a colocar esta questão para países que, se calhar, pensaram menos nesta questão. Muito obrigada e passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Adriano Moreira. Obrigado.